Eu acho assim, uma das coisas que eu mais gosto da liderança é potencializar e ver as pessoas se desenvolverem. Assim. Né? Então, vou rasgar seda pro Vidinho. Vidinho era meu... Acabou o podcast, galera. Vidinho era meu estagiário naquele momento. Mas não é porque ele era meu estagiário que ele só obedecia a ordens, né? Porque é a mente que as pessoas têm. Fazia parte, dava opinião, né? Se eu estou errado, você fala. Tá errado. Acho que era importante. É sempre bom a gente ouvir todas as pessoas que estão no processo. Claro, né? claro. Então, acho que isso é muito legal, assim, de você ser líder, de você poder visualizar as pessoas crescendo, se desenvolvendo e dando continuidade. O dar continuidade, às vezes a gente acha que é dar continuidade à mesma estrutura que foi colocada, quando, na verdade, o dar continuidade é continuar falando sobre o reino de Deus, continuar proclamando a palavra, continuar proclamando o evangelho, mas a maneira que aquela pessoa consegue. Eu vejo que tem muita liderança que é muito frustrada por não continuar um trabalho que foi feito, ou uma liderança que é muito frustrada por não ter gente que possa fazer como aquela pessoa fazia. Sim. E eu já fui esse comparando, líder. Né? O Exato. que foi para o que está sendo agora. Totalmente. E eu já fui esse líder que eu comparava. Assim. Quando eu fechei meu tempo lá em Anchieta como líder de adolescentes, eu fiquei me sentindo muito mal, porque não via... tinha aquela necessidade de continuar um padrão que se tinha se desenvolvido, só que quem entrou tinha outro estilo, tinha outras coisas e tudo mais. Só que na época, hoje, eu vejo que eu era novo, e eu tinha 24 anos. Eu era novo para entender esse processo, mas eu precisei passar por essas dores, e aí a gente entende, né, que tudo glorifica a Deus, para poder amadurecer nesse sentido, de entender que quem continuar vai continuar de outra maneira. Né? Pensando, por exemplo, num pastor que entra... numa igreja depois de uma sucessão pastoral. A igreja muda. Mas os membros saem. Tem vezes que saem por rebelião? Tem vezes que saem por rebelião. Tem vezes que saem por discordar daquele pastor e quer a sua maneira? Sim. Mas eu acho que é um processo também da vida de você colocar, imprimir um pouco as suas características naquele ministério e atrair pessoas e distanciar outras, porque existem focos diferentes. Né? Então, tem pessoas... Eu sempre penso nisso nas denominações. Eu nunca fui de menosprezar nenhuma denominação. Claro que fui um adolescente que ficava zoando, né? Enfim, aquela rixa, Batista e Assembleia, Pentecostal, não sei o que e tal. Aquela brincadeira, mas nunca menosprezei nenhuma denominação, porque eu entendo que as denominações elas são muito isso. Pessoas entenderam a Bíblia de uma maneira específica, claro que não é de uma maneira herética, mas de uma maneira que fazia sentido para aquela realidade, e elas foram se agrupando ao passo de fazer sentido para aquela comunidade, para aquela realidade, aquele modo de servir a Deus. Né? Então, não é porque eu sou batista que eu tenho que menosprezar metodista ou vice-versa. Né? Que assembleano não é crente ou menos crente. Exatamente. Todos fazemos parte de um mesmo reino. Sim. E eu acho que a gente precisa ter essa consciência quando há essa substituição de lideranças. Né? Falando de uma igreja batista, a igreja batista ela sempre a cada um ano, a cada 2 anos tem substituição de liderança. Votação, aí sempre votação, aquela assembleia, aquela coisa assim suave, né, agradável, aquela coisa assim bem pacífica. Bem democrática. Bem democrática. Tão democrática que cadeiras voam, é uma maravilha. Já vi de tudo. Enfim, e aí tem pessoas que falam, se for fulano na liderança eu não vou ficar. Sim. Se você tem essa postura, eu acho que de alguma maneira você não está refletindo sobre qual é o seu papel no reino. Porque o nosso papel no reino não é exigir lugares das pessoas, sabe? O nosso papel no reino é contribuir a partir do espaço que eu tiver. Sim. Então, vou trazer um exemplo do que eu vivo hoje. Eu sou pastor, mas hoje eu não estou numa posição de pastoreio dentro da estrutura da igreja que eu faço parte hoje, até porque eu estou chegando agora, é uma igreja que tem bastante pastores e tal, mas eu faço parte do coro, recentemente entrei no coro da igreja, é uma coisa que eu gosto, trabalhar com música também, e eu não me sinto aquém por estar no coro só porque sou pastor e não estou pastoreando, porque existem outras maneiras
de explorar servir, isso. de De você servir, né? Infelizmente a gente vê muito isso, né? Tipo, a gente tem muito conhecimento de igrejas que às vezes o pastor fica, sei lá, 30 anos, e aí quando tem a sucessão pastoral causa divisão, causa uma quebra. E acho que é muito por isso. Às vezes tem a questão do costume, sim, de você não se adaptar talvez com aquela nova pessoa, mas tem a questão do não entender que ele não precisa seguir exatamente o que aquele pastor estava fazendo antes, né? Sim. Tem um pouco disso, porque se nós somos diferentes um do outro biologicamente, cara, de jeito a gente também vai ser, e Deus vai usar a gente com o nosso jeito, né, com as nossas características. Então sempre vai ter uma divisão nesse sentido. Sim. E quando você estava falando, lembrei, né, que, se não me engano, Paulo vai falar que, na verdade, o nosso ministério é o ministério da reconciliação. Então, o nosso foco é esse. A gente precisa reconciliar pessoas a Deus, né, e servir, cuidar, enfim. Então, não importa muito ali, claro que, né, deixando totalmente de lado, mas não importa muito se você está seguindo um padrão ou não, no sentido de que as pessoas vêm fazendo ou não. Você precisa, de fato, estar focado em levar pessoas a Deus, né? Sim. E acho que um pouco, quando você foi falando, eu fui pensando nisso. Exatamente. Eu acho que quando as pessoas param para pensar assim que a minha função ali é pregar, falar sobre Jesus, ponto. É isso, sabe? Independente de quem esteja à frente, independente de quem esteja na liderança. E acho assim que acho que na igreja no geral, né? Acho que falta essa maturidade nas pessoas, né? Porque infelizmente não tem a ver nem com idade, porque a gente vê pessoas mais velhas tendo atitudes que você fica assim, meu Deus, né? E assim, falta essa maturidade espiritual nas pessoas, né? Às vezes as pessoas só estão em uma determinada igreja ou um determinado ministério porque é o fulano que é o líder, é o ciclano que está à frente. Sim. E aí a gente fica olhando para aquela pessoa ali e esquece que eu não estou ali porque é o pastor Ronan que está ali. Não, eu tenho que estar ali porque Deus me quer ali, eu tenho que ser usada para levar as pessoas a conhecer Cristo, ponto. Independente de quem esteja à frente. Acho que falta essa maturidade, né, nas pessoas.